nome é Isabela. O meu projeto de pesquisa foi sobre as respostas subnacionais no enfrentamento da pandemia de Covid-19, especificamente sobre a mobilização de tecnologias pelos governos municipais de Santo André e Araraquara. O meu orientador foi o professor Dr. Luiz Paulo Bresciani, e a discussão do trabalho ela se divide em contexto e objetivo, referencial teórico, métodos, resultados e conclusão. Iniciando por contexto e objetivo, o campo de estudo do trabalho foi a mobilização de tecnologias no setor público para a resposta à crise do Covid-19. E, em termos de relevância, acredito que seja a tentativa de compreender a importância que os entes subnacionais tiveram no combate à pandemia e como as tecnologias foram utilizadas nesse processo, nos levando para o objetivo do estudo, que seria compreender como essas tecnologias foram aplicadas no combate à pandemia nos municípios de Araraquara e Santo André, que foram os objetos de estudo do trabalho. Partindo do referencial teórico, 3 textos sustentaram o desenvolvimento de todo o tema. Então, iniciando pelo texto do professor Abrúcio, de 2020, que discute como a ausência de diretrizes por parte do governo federal gerou um vácuo institucional e impossibilitou a criação das chamadas territorial politics para enfrentamento da pandemia, cabendo aos municípios desenvolver e executar toda a estratégia e assumir esse protagonismo a partir do momento em que o governo federal não se colocou como um ente centralizador e que desenvolvesse estratégias para esse enfrentamento. O segundo texto é o texto da Cunha, do professor Cunha e Melo Miranda, também de 2020, que discute o que é a e-governança, agora pensando diretamente nas tecnologias aplicadas ao contexto da administração pública e como a sua consolidação é importante para a facilitação da administração pública e também acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Por fim, um texto de Curtis Silva, também de 2020, que analisa quais são os principais usos das chamadas tecnologias da informação e comunicação dentro do setor público, o potencial político de construção coletiva e também de tomada de decisão, diretamente conectado com as questões de transparência e publicidade, que são muito importantes no contexto público. Partindo para os métodos, a abordagem foi dividida entre estratégia, objeto de estudo, coleta e análise de dados. Então, a estratégia foi o estudo de caso comparado e uma análise bibliográfica dos 2 municípios, Santo André e Araraquara. O objeto do estudo foi tanto os planos de contingência quanto os demais documentos relacionados à estratégia de combate da Covid nos municípios de Araraquara e Santo André. A coleta de dados foi feita a partir de entrevistas semi-estruturadas com gestores que participaram ativamente da campanha e estruturação de estratégias de combate à Covid em ambos os municípios e a revisão documental de respectivos planos e documentos estratégicos. E, por fim, a análise foi feita a partir da validação desse referencial teórico discutido anteriormente e a elaboração de hipóteses a partir dessas análises. Em relação aos resultados, a gente pode elencar 3 grandes eixos. Então, o primeiro, a ausência de diretrizes centralizadoras impactou o combate à pandemia. Então, a pandemia do Covid-19 evidenciou ainda mais o termo federalismo bolsonarista, que foi cunhado pelo professor Abrúcio, discutido no texto que eu comentei anteriormente, para descrever a forma como o atual governo se relaciona com os demais entes. E essa ausência de diretrizes centralizadoras impactou e prolongou a pandemia no país. O segundo eixo seria a realidade dos governos de Santo André e Araraquara. Então, os municípios foram forçados a assumir esse protagonismo de construção e execução de todos os aspectos da política de contingência e colocou a capacidade de governança de todos eles em evidência. E, por fim, seria a integração entre as hard e soft technology como um papel muito importante da estratégia. Então, em ambos os municípios, a integração entre esses 2 elementos, tanto tecnológicos quanto a expertise de gestores, colaboradores e demais funcionários, foi fundamental para o sucesso das estratégias de combate, não apenas na área da saúde, mas também nas áreas na economia e na assistência social. Por fim, em relação às conclusões, o trabalho foi um estudo qualitativo comparativo entre as estratégias dos 2 municípios, tendo entrevistas semi-estruturadas e análise documental como fonte de informações. As contribuições são os destaques para a importância da coordenação entre todos os entes e consolidação de governos locais como protagonistas, e também o compartilhamento de boas práticas e aprendizados com a experiência de sucesso dos 2 municípios estudados. Por fim, próximos estudos podem ser
o impacto de longo prazo da descoordenação dos entes e a ampliação do uso de tecnologias no setor público. Muito obrigada.